Você vai bater o croquete? Não, vai Tá pegar tranquilo? direto, viu? Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast educacional, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Victor, estou aqui hoje com as minhas amigas e companheiras, professora Cristina e professora Frankilene, e hoje a professora Frankilene tem um convidado especial que está marcando aí uma nova era do nosso podcast. Conta aí pra gente, Frank, por favor. Então, olá pessoal, é uma imensa alegria hoje estarmos aqui com um amigo e uma figura muito importante para a nossa cidade, para o Distrito Federal, que é o Bispo Renato Andrade. Ele que é advogado, pastor evangélico, já esteve aí atuando em vários campos da política no Distrito Federal, como administrador do Riacho Fundo, agora atual administrador da cidade de Taguatinga, e colaborou aí também com a questão social, com a questão da educação, estando atuando nessas várias áreas. Então, Bispo, seja muito bem-vindo ao Pode Educar Brasil nesta noite. Muito obrigado, Frankilene, muito obrigado, Pedro, obrigado, Cris. É uma honra estar aqui com vocês para aprender com vocês. Imagina, né? A gente agora conversando anteriormente, eu até descobri mais um detalhe. O Bispo tem familiaridade com essa questão aqui dos microfones, né? Dos fones, porque também tem no seu currículo a questão de ter lidado já com uma rádio, Bispo. É isso? A gente, por muitos anos, teve programa de rádio. Tivemos na TV também canal aberto e também gravamos algo mais ou menos parecido com o que vocês estão fazendo aqui por alguns anos. Muito bacana. E é uma experiência imensa. Hoje estamos assim felizes também porque estamos nos aproximando do aniversário da cidade de Taguatinga. O Bispo veio, inclusive, diretamente da agenda lotada em virtude, né, dessas comemorações e abriu um espaço aí especial para nos atender. Então, a gente agradece de antemão ao Bispo, à sua equipe que está nos acompanhando aí. E, Bispo, o que nós temos aí para iniciar essa nossa conversa? De lembranças de como estava a cidade de Taguatinga e, né, quando, na sua primeira gestão, o senhor assumiu e já conhecia a cidade, porque é morador de Taguatinga, né? E como a cidade está hoje? De lá para cá passa um filme? Certamente. Bem, eu sou mineiro, sou de Patos de Minas. Cheguei aqui aos 10 anos de idade e já morando em Taguatinga, na QNG. E em Taguatinga estou até hoje. Talvez, de todos os sonhos, o mais importante para mim seja as águas pluviais em Taguatinga. Na QNG, onde morei por muitos anos, até me casar, quando chovia e quando chove, a água invade a cidade. E hoje, nós já estamos construindo as águas pluviais em alguns setores de Taguatinga. E no segundo semestre, quase 240 milhões de reais só para fazer águas pluviais e tirar água do meio da rua e canalizar para o lugar certo, para mim é o meu grande orgulho. Mas sem dúvida nenhuma, a maior obra é o túnel de Taguatinga. Na realidade não é apenas um, mas são 2 túneis em Taguatinga, que dá aí quase 2.200 metros de construção, a maior obra em mobilidade urbana da América Latina. E eu estou dizendo o seguinte: todas as cidades satélites têm tudo, menos túnel, que só Taguatinga tem. E que está lindo, né, Pedro? É verdade, é verdade. Bispo, isso é muito interessante, porque eu lendo essa notícia recente, a gente fica realmente orgulhoso de saber que a nossa Taguatinga tem aí a maior obra de mobilidade da América Latina, algo incrível, né? E a gente pensando aí em várias grandes metrópoles aí da América do Sul, da América Latina, é realmente fantástico. Mas antes da gente entrar nessa questão técnica, né, da questão da obra, da sua inauguração, o senhor citou a questão aí financeira do investimento nas águas pluviais. E nós que somos aqui do Distrito Federal, para quem nos assiste e não sabe, vivemos uma realidade constitucional e política diferente.
onde os administradores não têm ali uma verba destinada direto ali para as administrações, o que requer ainda mais habilidade nessa parte administrativa. Na verdade, a gente queria saber como é que o senhor faz para poder lidar com essa parte, essa questão de querer fazer algo e muitas das vezes ter que ir atrás da verba que não é garantida. Como é que o senhor lida com essa questão ali para poder trazer essas melhorias aqui para a região? Bem, eu entrei no serviço público aos 18 anos de idade. De lá para cá já estive em vários lugares, na Presidência da República, na Câmara Federal, 2 vezes deputado, administrador regional, secretário de Estado de 4 pastas diferentes. Então você tem condições de saber como funciona a máquina pública. E não basta apenas saber fazer, você tem que sair em busca desses recursos. Tudo que está acontecendo em Taguatinga, da ordem já aí de quase R$1 bilhão, nós temos o túnel, 275 milhões de recursos do governo federal, Pistão Sul, mais 43 milhões também recursos federais. Que é essa obra que já se iniciou. Que é a obra que já se iniciou. Você pega tudo isso que vem trazer para a cidade. É a única cidade do Distrito Federal que não é apadrinhada de nenhum deputado. Então, Taguatinga tem esse diferencial de poder estar realizando diretamente com o governo do Distrito Federal, hoje na pessoa do governador Ibanez Rocha, todas essas obras. Porque Taguatinga completará 65 anos de idade. Cidade envelhecida. Pessoas que de lá saíram, Arniqueira, Águas Claras e outras tantas cidades, Taguatinga acabou ficando exprimida. Mas Taguatinga é a maior economia hoje do Distrito Federal, com as grandes empresas do Distrito Federal. Algumas das maiores estão em Taguatinga. Por exemplo, o ramo moveleiro é a segunda maior do Distrito Federal, está em Taguatinga. O ramo de aço e tantas outras coisas saem de Taguatinga. E isso faz com que, ainda que a arrecadação não saia direto para a administração de Taguatinga, mas é uma arrecadação imensa e aí, logicamente, a gente tem condições de fazer com que o governo invista de onde também está sendo esse recurso. Mas para isso o senhor precisa ter uma articulação muito boa, né? Talvez eu tenha ganhado essa oportunidade exatamente nesse sentido. Sou advogado, o governador Ibanez é advogado, a gente se conhecia antes. Nos 2 primeiros anos do governo dele, eu fui secretário de Estado de Relações Políticas, que acabou fazendo essa interface com vários outros órgãos, o que garante hoje que a gente trabalha com todos os órgãos envolvidos em Taguatinga. Por exemplo, Novacap, Secretaria de Obras, SEB, CAESB, todas, Novacap, todo mundo, SLU, todo mundo envolvido para fazer de Taguatinga, dar essa nova roupagem que está acontecendo hoje em Taguatinga. E eu não costumo administrar sentado numa cadeira, eu vou atrás e não mando mensagens, ou eu ligo, ou eu vou pessoalmente, senão as coisas não acontecem. É verdade, isso que o senhor falou é uma verdade. Essa questão de telefone, de WhatsApp ali, as coisas não vão andando. Essa network, esse relacionamento, principalmente acredito que nessa parte de articulação política, onde todos são muito ocupados, tem essa questão de assessoria, realmente precisa desse contato pessoal. Precisa ser olho no olho, porque isso se torna mais pessoal, mostra a necessidade da população de Taguatinga, e eu, como morador da cidade, conheço as necessidades da nossa cidade. A população, muitas vezes, ela quer que as coisas aconteçam de repente. Esses dias tivemos uma resposta sensacional das pessoas que fazem comunicação com a administração. Você posta, eles vão lá fazer comentários. Aí alguém disse que estamos fazendo tudo ao mesmo tempo e sem planejamento, o que não é verdade, tudo planejado. Mas uma pessoa, que eu nem sei quem é, deu uma resposta. Por que a gente está fazendo tudo de uma vez só? Porque os governos anteriores deixou a cidade acabar ao longo dos anos. Ou você faz, ou a cidade acaba sendo destruída. E não vamos deixar a nossa cidade, Taguatinga, ser destruída. Então, realmente, não há um lugar de Taguatinga que não tenha uma obra hoje em andamento. A gente sente isso andando por aí, mas também a gente fica muito alegre em saber que existe um olhar, um planejamento e destinação, né, de esforços para esses problemas serem resolvidos. Então, assim,
Tem sido um grande canteiro de obras? Tem, mas daqui a pouco a obra acaba e vem a benfeitoria, o uso disso. E Taguatinga é também uma passagem e tem ligação com outras cidades, né? De grande volume. De grande volume. Então, a gente ainda tem essa realidade aí para ser resolvida, né, Bispo? Porque não é só o público, não são só, né, os moradores de Taguatinga que estão sendo beneficiados com todas as benfeitorias. Taguatinga, 65 anos. Brasília, 63. Então, Pois é. Taguatinga é a mãe de todas as outras cidades, inclusive de Brasília, a nossa capital. Taguatinga é o coração. Se você quer ir para o plano piloto vindo da parte Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Águas Lindas, Samambaia e outros lugares, quase que necessariamente você tem que passar por Taguatinga. Verdade. Hoje, 137 mil veículos passam pelo centro de Taguatinga. Por isso, o estrangulamento do trânsito no centro de Taguatinga hoje. À medida que o túnel for aberto, nós deixará de acontecer os engarrafamentos. Por quê? As pessoas vão passar, quem vai para outras cidades, passa por dentro do túnel. Quem vai ficar na cidade, fica na nossa cidade. Os ônibus só vão passar por cima no túnel de Taguatinga. Então, nós conseguimos, o governador conseguiu tirar do papel uma obra que era esperada há mais de 20, quase 25 anos. As pessoas dizem, mas está atrasada. É verdade. Está atrasada há 20 e tantos anos, porque há 25 anos a população espera o túnel. Só o governo atual teve coragem de tirá-lo do papel e colocar em andamento. O que as pessoas não sabem, por exemplo, do túnel, tiveram várias intercorrências, desde pedra no caminho, pedra literalmente teve de tirar, infiltração do solo, águas que invadiam o túnel de Taguatinga. A pandemia. Pandemia. Lógico, toda obra tem transtorno, mas está aí. Dia 5 será entregue essa grandiosa obra. E essa ligação, ela é muito importante, que não é só a obra do túnel. Em cima a gente vai fazer a Boulevard, que entrega em julho, se Deus quiser. A requalificação da Praça do Relógio, que semana que vem já lança o edital de licitação. Mas não é somente isso. No centro será construída a nova 12ª DP e ao lado das vias, por exemplo, a Regional de Ensino, Avenidas Palmeiras, do shopping, o shopping que tem ali ao lado também, que é o Alameda, todas serão recapeadas, praças, calçadas, tudo entregue à nossa população. Ah, mas por que já não fez? Bem, a pergunta não tem que ser feita para nós. A pergunta tem que ser feita para os governadores anteriores e os administradores regionais anteriores. Por que não fizeram? Se nós estamos fazendo, é sinal que podia ter sido feito. É verdade. Bispo, então o senhor está falando para a gente que vai ocorrer uma revitalização ali do centro de Taguatinga. Eu vou além, Cris. Não é uma restauração das pistas, da calçada, é uma requalificação, dando um novo ordenamento ao centro da cidade, para que as pessoas que ali frequentam, quem mora por ali, possa sentar numa pracinha de novo e conversar, que as pessoas possam ter uma praça de alimentação sem ser incomodado pelas pessoas que ali estão. Então você pega que hoje é isto que a nossa cidade, mais do que recuperar a cidade, é recuperar a autoestima de cada morador e também dos empresários da nossa cidade, porque eles começam a reinvestir na cidade. Cito apenas um exemplo de um médico que ele cuida hoje de uma grande rede de hospitais aqui no Distrito Federal, mas ele e a família dele está levando um centro de excelência em atendimento médico para Taguatinga, investimento de milhões de reais. Empresas de alimentação estão voltando para a cidade, outras empresas estão voltando para a cidade, reaquecendo a economia e dizendo, pode apostar, porque Taguatinga vai ser totalmente transformada ao longo desses anos. É claro que não vai ser da noite para o dia, transtornos virão e são temporários, mas os benefícios serão permanentes. Bispo, a gente tem visto, assim, eu falo a gente porque, embora eu não more em Taguatinga, eu trabalho ali, vivo ali por conta dos meus sogros que moram, e a gente tem notado nesses últimos anos que os comércios ali na Comercial Norte, que eram muito fortes, têm fechados. Nós temos ali quase quadras inteiras com lojas fechadas. A gente consegue fazer a revitalização também do comércio em Taguatinga, que já foi muito forte. É preciso explicar essa questão do comércio. Por quê? À medida que foram abrindo novas cidades, os empreendedores foram levando também com eles seus empreendimentos para Águas Claras, para Vicente Pires, para outras cidades e algumas até para fora de Brasília. O que nós estamos fazendo é o caminho inverso, levando todo mundo de volta, dizendo, pode acreditar em Taguatinga.
Por quê? Aí você fala da comercial e precisa ser dito. Você pega, por que inverteu o trânsito, mas não melhorou? É simples. Porque as pessoas não pensam em gestão. Eu acho que quem passou por Taguatinga e quem governou o Distrito Federal não pensava em gestão. Como você vai trabalhar por cima se você não resolver o problema que está por debaixo da terra? Águas pluviais, Taguatinga não tinha. Por isso enchia de água, os buracos iam para a cidade. Inverteram o trânsito, mas não entregaram novos estacionamentos, não entregou o corredor de ônibus, não entregou as pracinhas, não entregou o que foi feito. Só mudou o trânsito. Nós estamos mexendo nas águas pluviais. Comercial e Sandu, norte e sul, serão completamente requalificados. Haverá um viaduto que vem, uma passagem que vem da BR-070 diretamente para Comercial. Então as pessoas terão de fato uma nova cidade para que os empresários possam reinvestir, porque sabem que terá um trânsito que hoje não vai ter mais engarrafamento. Sabe que a cidade está recebendo novos investimentos, que eles podem investir na nossa cidade, se tornar empreendedores na nossa cidade, porque vão ter o retorno das pessoas que compram. Não sei se, é claro que vocês sabem, especialmente as duas que são mulheres, mulher gosta de comprar um pouquinho. É mais inteligente, pode falar. É muito mais inteligente que nós os homens, né, Pedro? E gasta mais também. Gasta mais. Nós temos hoje alguns centros, os maiores shoppings, o maior shopping a céu aberto do Distrito Federal, entre aspas, céu aberto, mas é a feira chamada Feira dos Goianos. Porque ela tem tanto dentro dos boxes, quanto fora, vem pessoas de todos os lugares comprar. Nós temos o Tagua Center, que no ramo de armarinhos, esses negócios todinho, todo mundo vai para o Tagua Center. Cianorte, desculpa até citar o nome de uma empresa, mas vem pessoas de fora de Brasília comprar. Todas estão em Taguatinga. Então, o que não tinha, que as pessoas não queriam fixar em Taguatinga. Agora, eles estão fixando em Taguatinga. E cito um dado interessante. As pessoas não querem perder o vínculo com a cidade. Temos 250 mil habitantes, mais ou menos, em Taguatinga, mas 301 mil eleitores. As pessoas mudam, mas estão lá, a família está lá. É realmente uma cidade envelhecida, de pessoas envelhecidas. Mas ninguém perde o vínculo com a nossa cidade. E mais do que isso, Taguatinga está se tornando pioneira em mudar realidades. Primeiro túnel do Distrito Federal, Taguatinga. Primeiro campo de futebol americano, Taguatinga, no Tagua Park. Primeira pista de atletismo profissional, Tagua Park. Então você pega que as pessoas, não são só essas obras que estão aqui, as pessoas estão querendo viver ali e mostrar, poxa, vale a pena voltar para Taguatinga. Você trabalha em Taguatinga. Ali em frente à Regional de Ensino, vamos trocar todas as calçadas em volta da Regional, do Semeite, fazendo com que haja a mobilidade urbana e de acessibilidade dentro da nossa cidade, o que não tinha. Nenhuma cidade do Distrito Federal hoje recebe mais investimentos do que Taguatinga. É porque o governador gosta mais da cidade? Não, porque é uma cidade muito importante e em Taguatinga a gente trabalha. E muito, né? Bastante. A Cris ficou feliz aí com essa parte ali na regional de Taguatinga, onde ela vai ali poder chegar com mais facilidade. Isso é uma verdade, a gente percebe mesmo. Por exemplo, esses dias passados, com a obra do Pistão Sul, que o senhor mencionou, junto com ali a quase inauguração do túnel, o trânsito ainda está mais inchado. Mas como você falou, são problemas que eles vão aos poucos sendo vencidos. Quando o túnel funcionar, ali a obra que já está em andamento dá a desinchada de trânsito. A gente precisa ter essa visão, essa paciência também como morador, né? Como cidadão. Isso é importantíssimo. E nosso viés, Bispo, como o senhor sabe muito bem, nosso viés ele é educacional. Sim. E temos toda essa realidade de que a política ela faz parte da educação de uma maneira muito direta. Tanto que nós, professores, quando estudamos isso, a gente percebe que a política ela está intimamente ligada com a parte ali organizacional, estrutural do que é a nossa educação, mais do que a sala de aula. Como o senhor acha que todas essas benfeitorias, essa questão de mobilidade, essa reestruturação de Taguatinga ajuda essa parte da educação, os nossos estudantes, as nossas escolas? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que política e educação tem tudo a ver. Vamos pegar uma coisa pequena e a gente poderia crescer mais.
Alguns anos atrás, vocês não tinham PEDAF. Vocês não podiam fazer muitas coisas nas escolas. Escolas caindo aos pedaços. Aí veio um deputado, tem uma ideia, lança o PEDAF. O governador, os governadores, todos liberaram. Vou pegar exemplo de Taguatinga. Não há uma escola em Taguatinga que não tenha recebido o recurso do PEDAF. Ah, mas é um deputado. Tudo bem, mas quem tem a chave do cofre é o governador. Então o GDF passou a entender que o diretor da escola ele é extremamente competente, ninguém melhor do que ele, para entender a necessidade da escola e ele enviar esses recursos para a escola para fazer as mudanças que a escola necessita. Porque a gente tem a escola bastante sucateadas. E hoje, na medida que os professores começam a participar, porque eles vão ter que ir à Câmara Legislativa, eles têm que conversar com o secretário de Estado, eles têm que participar ativamente da política, eles percebem que essa ligação entre educação e escola muda a questão estrutural, mas também pode mudar a questão do ensino em cada escola, porque todos podem participar. Escola, política, não deve ser coisa para político, deve ser coisa para toda a população do Distrito Federal. Afinal de contas, nós precisamos dela o tempo todo. É para o transporte, para a educação, para a saúde, os nossos filhos que precisam de um hospital, que precisam de uma escola. E isso tudo só se tem quando nós temos pessoas conscientes, extremamente educadas e que sabem reivindicar os seus direitos. E muito mais hoje com as redes sociais tão atuantes. Eu, Pedro, posso falar de carteirinha porque eu tive a alegria de trabalhar diretamente com o Bispo Renato quando ele estava no seu mandato como deputado distrital e eu era diretora de uma escola aqui em Taguatinga. Justamente em relação ao uso do PEDAF, mas também, na época, o bispo destinou para a nossa escola uma emenda parlamentar, né? Que existe uma prestação de contas e tudo que passa também pelo PEDAF. Mas, falando para o nosso público aí, o PEDAF é um programa de descentralização financeira, né? Em que o gestor da escola, então, pode escolher junto com a sua comunidade onde, né, aplicar melhor de acordo com as necessidades. Mas o bispo esteve conosco destinando emenda parlamentar para uma benfeitoria da nossa escola, ou para mais de uma, inclusive, né? Reformamos a sala dos professores e fizemos um projeto de horta, né? Em que as crianças pedagogicamente podiam estar ali convivendo com o plantar, com o colher e tudo mais. Então, são esses detalhes que nos mostram que, de verdade, quando a política é bem, né, direcionada, ela tem tudo a ver e vice-versa a educação com a política, né? E os resultados eles têm surgido cada dia mais na cidade de Taguatinga expressivamente, né, bispo? Tem creche sendo aí planejada, não é isso? É porque a ideia que se tem normalmente é de que os políticos só querem o seu benefício pessoal. Eu acho que tem muitos que têm sim esse pensamento, mas há aqueles que querem o bem de uma comunidade como um todo. Você falou, Taguatinga, 65 anos. Nenhuma creche pública. Corremos atrás. A primeira, na escola classe 56, o governador já assinou a ordem de serviço. E eu ia para cima dos secretários anteriores, o atual. A da 9/11 da QNL já está licitada e contrato assinado. A da escola classe 52 na M Norte já está em projeto de elaboração para construir a terceira creche. Por que ela é importante? E olha que é cuidado exatamente pela educação. É importante porque as mães precisam trabalhar. E não apenas ficar em casa, hoje não tem com quem deixar seu filho. A demanda exatamente é muito grande e não tem como atender essa demanda reprimida na nossa cidade. Então, essa questão da construção da educação desde a infância, e eu acho que é importante mais isso, a gente forma cidadãos extremamente conscientes. Agora, é claro que o brasileiro, de uma maneira geral, ainda não vota bem. A cidade de se perceber que você tem pessoas que têm apenas um projeto de lei e são eleitos, outros são eleitos porque as redes sociais dizem que ele é bom, mas quando chega na Câmara, no Legislativo local ou federal, eles não fazem absolutamente nada, passam 4 anos lá sumidos e nunca vão para a escola. Nós temos percebido isso ao longo dos anos. Vocês da educação. O que a educação ganhou ao longo de todos os anos aqui no Distrito Federal?
apostando em deputados ditos da educação. O que melhorou para vocês? A briga é extremamente constante por melhores salários, por melhores ganhos, escolas que precisam ser construídas ou não. Porque normalmente, olha o enfrentamento que a gente precisa mudar. Normalmente a gente quer educação. Quem faz educação quer ser contra o governo, não importa quem seja ele. É uma tática errada. Você precisa ser aliado de quem está lá. Não importa se você concorda ou não ideologicamente. Mas quem tem a caneta na mão é quem sentou lá na cadeira. E eu acho que mais do que isso, bispo, a gente precisa aliar forças em prol de um bem comum. É isso. E que, Walter, você acha que foi extremamente inteligente nesse sentido, como de fato você é? A gente tem que ter as ações em unidade. O que adianta? Eu acho que a gente não precisa ter um representante. A gente precisa ter 24 representantes da Câmara Distrital, 8 na Câmara Federal e 3 no Senado. Todos eles têm que se entender que sem educação, um país sem educação de qualidade, acontece o que nós estamos vendo, um país dividido. Quem está ganhando com isso? A educação está ganhando? A população está ganhando? Ninguém ganha. Então, quem ganha são os partidos, quem ganha são aqueles que são líderes de partidos, e toda a população perde, porque quem entra lá, o outro quer derrubar. Essa briga toda, nós não temos a consciência. Está lá, seja quem for, ganhou, teve mais voto, deixa governar. Nós, daqui a 4 anos, a gente tem a oportunidade de mudar quem sentou na cadeira, seja de que grau for. E aqui no Distrito Federal, nós temos, na primeira vez na história política do Distrito Federal, um governador reeleito. Governador reeleito. Por quê? Se vocês pararem para pensar e pesquisar, durante a primeira gestão do Ibanez, do secretariado dele, tinha apenas 2 políticos. O resto era todos técnicos. Todos técnicos. Se você pesquisar hoje, você vai encontrar que a maioria ainda são de técnicos, que estão nas secretarias. Mas temos nas administrações regionais apadrinhados de deputados, que eu acho uma burrice, eu acho uma falta de sabedoria querer apadrinhar uma administração regional. Deveria ser ou por eleição, ou alguém indicado que seja de fato técnico, que saiba saber e articular na cidade, e os deputados se preocuparem em legislar ou então em pontos estratégicos na cidade. Por quê? Esses dias eu estava vendo um certo deputado, sem citar o nome, convidando todo mundo porque o governador ia cortar ganhos do pessoal da saúde. Mentira. Não é verdade. Fica tentando usar a consciência das pessoas para tentar mostrar que alguma coisa de ruim vai acontecer. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer um povo quando está unido. E nós mostramos isso. O Franklin falou, ainda bem, fui secretário de Estado de Trabalho, secretário de Estado da região metropolitana, secretário de Estado de Articulação Política. Nós passamos, nesse tempo todinho, em articulações políticas. E eu transito muito bem com deputados de esquerda, de direita, porque eu acho que burro é não entender que a gente se constrói pontes e não derruba pontes. As pessoas dizem, olha, você tem partido? Não, nunca troquei de partido, o mesmo partido a vida inteira. Mas fui secretário de Estado de governo de esquerda, fui secretário de Estado de governo de direita, porque eu sou um gestor. E quando eu assumo a gestão, eu não tenho ideologia política. Eu disse para ainda há pouco, esses dias para a nossa reunião de diretores e gerentes, quando eu entro dentro da administração, eu não tenho amigos nem inimigos. Eu sou simplesmente o gestor. E ali eu tenho que atender quem eu gosto, quem eu não gosto, e eu trabalho para 250 mil habitantes e eu tenho que tratar muito bem a todos eles. Quando fui secretário de Trabalho, eu orientava a minha equipe, que era só de servidores concursados nos cargos de gerência e diretoria. Todo mundo não gostava de empresário, como até hoje não gosta. Eu disse para eles, tudo bem, mas quem é que dá o emprego? Para as pessoas que nós estamos captando o emprego, não é empresário? Então, trate bem, com um grande sorriso no rosto, os empresários e os trabalhadores. Porque se nós temos trabalhadores, é porque tem empresários. Se tem empresários, é porque temos trabalhadores. Um depende do outro para a construção de um país forte, de uma economia que a cada vez seja pujante e que a gente não fique reféns de uma cesta básica, não fique reféns de políticos que ainda troca, que o nosso voto em troca de alguma coisa que nos dá.
O político, eu acho que não deveria ganhar nada para ser político. Você quer ser político? Ótimo, então tá bom. Mas não vai ter salário. Será que a maioria ia querer ter? Ou querer ser político? Bispo, o senhor tocou num ponto, eu não vou responder a sua pergunta não, porque eu nem sei a resposta, tá? Mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta. O senhor falou desse contato com a população, que o senhor está ali para servir a população, e desde o primeiro contato que nós tivemos, eu acho o senhor muito acessível, sempre, né? E conversa, dialoga com a gente de forma muito clara e pessoal. Existe um canal aberto entre o senhor, a sua equipe e a comunidade? Como é que a comunidade de Taguatinga consegue acessar o senhor? Bem, como eu já disse, é uma cidade muito grande. Eu tenho esse contato com os líderes comunitários, eu tenho esse contato com os síndicos de edifícios, de condomínios de uma maneira geral, mas nós temos na administração um centro de triagem. Todos moradores, todos que forem à administração regional serão atendidos, todos, sem exceção nenhuma. E a partir dali, aqueles casos que acham que eu devo tratar diretamente, eu trato. Mas eu vou aos restaurantes ali almoçar, eu vou para a rua conversar, a gente tem um diálogo dessa porta, porque você não tem medo de sair. Hoje eu posso entrar na Feira dos Goianos, por exemplo, de um lado para o outro, não vou ser apedrejado. Mas peça para os administradores anteriores na Feira dos Goianos, peça para alguns ex-governadores chegar na Feira dos Goianos. Você tem que entender, e quis mostrar exatamente isso para os empresários do setor que não cria os ambulantes lá, mas um depende do outro. Então, gente, você tem que construir pontes entre ambulantes, empresários, mostrar que um ambulante atrai comprador para a empresa dele que está ali na Feira dos Goianos, mostrar que todo mundo tem o direito de estar ali. Agora, é claro, essa ligação ela é muito forte também pela ouvidoria. Nós temos lá a ouvidoria para atender a população. Quando me chamam para as reuniões, normalmente eu vou. Eu não gosto muito de andar à noite, porque eu já cheguei numa idade que quando dá 7 horas da noite, eu já estou com sono e quero dormir. Mas a gente passa até tarde da noite em várias reuniões, durante o dia, a gente não tem hora. Quando eu estou aqui conversando com vocês, hoje eu levantei 6 horas da manhã e até agora não fui em casa, e as pessoas muitas vezes não entendem isso. E eu só vou conseguir governar e administrar se eu estiver junto com o povo. A gente acompanha né, um pouco da trajetória do bispo aí, e o que a Cris falou. Na verdade, onde o bispo vai, ele tem mesmo, por dar importância às pessoas, essa coisa de ouvir, de olhar no olho, né? Então a gente sente que as pessoas podem não estar totalmente satisfeitas, né? Que nunca estarão, mas as pessoas se sentem, né, assim, ouvidas e, enfim, conseguem acolhidas e conseguem chegar, né, ao bispo, à equipe dele. Então acho que isso faz uma grande diferença, porque inclusive na Feira dos Goianos eu tive a oportunidade de estar com o bispo, e ele lá é de verdade muito querido, né? No Taguá Center, aquela região toda. Então acredito que esse carisma faça também a diferença para resultados na gestão, né? Porque as pessoas querem ser percebidas, né? Não serem consideradas como número. E voltando um pouquinho lá na questão da educação, bispo, essa coisa de trazer uma creche, né? A gente sabe também que tem um grupo muito bacana da educação que acompanha o bispo e aciona muitas vezes a administração para resolver questões práticas. De escolas que são, como a cidade tem 65 anos, muitas escolas têm mais ou menos aí 65, 4, 3, 60 anos. Uma das maiores regionais. Uma das maiores regionais de ensino. Então, assim, como que está essa relação hoje? Porque a gente sabe disso, que, né, tem uma procura imensa pelos órgãos públicos, mas principalmente pela administração da cidade, para, por exemplo, a questão das calçadas, das árvores, inclusive o trânsito em torno das escolas, né? Como que tem sido isso diante de tantas obras em Taguatinga? Ainda dá tempo de cuidar, né, dar essa atenção para as escolas? Faço questão de atender os professores que me procuram, os diretores de escola, ainda que não seja a minha obrigação como administrador regional, mas a gente não nega sequer um pedido quando os diretores nos pedem para fazer alguma ação dentro da escola, que em tese deveria ser da Secretaria de Educação. Mas nós entendemos que o governo é um todo, e vamos estar lá, quando demandados formos. Gosto de ir também
que nós normalmente tem algumas festas e tem muita comida. Festas juninas, né, que estão chegando. E a gente gosta de ir também para comer, não só de trabalhar. E tudo aquilo que nos chega como demanda, a gente procura dar essa resposta de imediato. Porque não basta apenas falar que a educação é prioridade, tem que mostrar que é escola classe 27. Por 2 anos, o professor Wellington tentou tirar um hidrômetro de dentro para o lado de fora. Ele me ligou 9 horas da manhã e quando foi 1 hora da tarde, disse, olha, às 2 horas vai se troca de hidrômetro. Não tem como. Nós estamos esperando há 2 anos, 2 horas o hidrômetro já tinha sido tirado de um lugar para o outro. Em tese não era eu, era o Regional de Ensino ou a Secretaria de Educação que deveria ter feito isso. Mas nós entendemos que tudo que está dentro de Taguatinga, no caso da minha cidade, a gente está disposto a contribuir em todas as áreas da educação, da saúde, da segurança, em tudo. Eu gosto de me envolver em tudo. Até questionado hoje, antes de vir para aqui conversar com vocês, estava reunido com nossos engenheiros e eles questionaram o seguinte, mas trânsito não é nossa obrigação como administração? Eu disse, é sim. O trânsito é nossa responsabilidade. Se está engarrafado, se as coisas não fluem, somos nós que devemos demandar os órgãos de trânsito para que as coisas possam fluir dentro da melhor normalidade possível. Porque, ao final das contas, se o trânsito está estrangulado, se está engarrafado, não vai dizer que foi o Detran, nem a Secretaria de Mobilidade, foi o administrador regional. Então, a gente tem que estar atento a todas as demandas da nossa cidade, não importa qual seja, no nosso caso, muito mais de Taguatinga. E aproveitando aqui o Pedro, que mora na QND, trocamos o asfalto ali das principais vias, trocou da QND 29, QND 30, QND 36, se não falha a memória, vai trocar agora da 52, da 59, e a gente espera que todo esse asfaltamento das principais quadras da nossa cidade seja trocada. Mas por que isso é importante? É a mobilidade. A pessoa que pode cair num buraco e machucar, é um carro que fura o pneu, tudo isso se torna muito importante. E as pessoas perguntam, mas o senhor só pensa em obras? Homem normalmente só pensa nessas coisas, mas nós temos uma equipe de mulheres na administração que pensa com carinho as necessidades do dia a dia da nossa população. É verdade. E o que o senhor citou é interessante, porque eu acho que um mal do serviço público em geral é esse olho individual para o que é meu de fato para ser realizado. E isso de, não, isso aí é daquela área, daquele setor, daquela repartição. Eu acho que é onde o serviço público falha muito em contrapartida do privado, né? Porque, como o senhor disse, é um governo só, é um bem para todos. A empresa, quando tem um problema, ela não busca procurar ali qual é o setor, é para o bem daquilo, ela precisa ser resolvida. Eu acho que essa visão é a visão que realmente faz com que as coisas elas andem, né? Quando todos abraçam a causa, é muito mais fácil de achar quem é ali que pode resolver, né? Quem está cuidando daquela área. O problema é de todos. Então, todos nós devemos participar da solução. A resposta. Hoje temos essa ferramenta da ouvidoria e temos uma outra que eu esqueço, que nós temos 24 horas para dar uma resposta à população. Quem resolveu, quem não resolveu, que vai fazer, não vai resolver. É mesmo isso. Deixa eu lhe cortar. São só 24 horas, porque eu estou aguardando a resposta do Detran há mais de ano. 24 horas. Feita a ouvidoria, você tem esse tempo de resposta. Nós atingimos o índice de transparência em 95% durante todos os anos da minha gestão. Toda segunda-feira eu me reúno com gerentes, diretores e coordenadores, cobro o resultado da semana anterior e passo os próximos resultados. Hoje, antes de gravar com vocês, mais uma vez, um dos temas foi cobrando aos diretores e gerentes que deem resposta dentro do tempo que nos é estipulado. Algumas em 24, outras em 7, em 10, 15, em até 30 dias, o máximo que a gente tem é 30 dias para responder alguma demanda. Então, a gente cobra enfaticamente que isso precisa ser, que foi feito, que não foi feito, que vai fazer, não vai fazer, por que nós não vamos fazer, por que será feito. Então, isso tudo se torna muito importante para a população. É como você já disse, muitas vezes eu não consigo resolver o problema, mas eu pelo menos ouvi a população que o problema foi resolvido. Foi muito criticado essa semana que passou por causa de um bar tradicional na nossa cidade, Franguitos. Estava fechado há mais de 10 anos.
ouvidorias por toda parte, que os moradores não aguentavam mais, os moradores de rua invadindo, o barulho que se era feito ali ao redor. O DF Legal foi lá fazer a ação de demolição da invasão da área pública. Algumas pessoas ainda defendiam a invasão de área pública. Eu não sei como ainda acontece numa sociedade como a nossa, organizada. Mas o melhor de tudo é que a população depois foi agradecer por a ação que foi feita para não causar incômodo aos moradores da região. Até o proprietário depois reconheceu que realmente uma ação precisava ser feita. Bispo, o senhor falando me lembra muito de qual é a função do servidor público, né? Porque é isso que todos nós aqui somos, é servidor público. A gente está ali para servir. E servir faz... e esse carinho, essa atenção faz parte desse servir ao público. E o senhor deixa claro isso o tempo inteiro, né? Que é a sua missão, que é o seu objetivo. E a gente vai continuar assim até o final do mandato? Vai ter energia para isso tudo? Bem, energia eu não sei se vou ter. Afinal de contas, já sou como Taguatinga uma senhora de 65 e eu um senhor de 60 anos. Mas a gente faz com que as coisas aconteçam dentro daquilo que é a normalidade. Muita coisa ainda vamos entregar para a nossa cidade. Tem o Parque Sul ali em frente à Universidade Católica, já em pleno andamento. É uma área que a Universidade Católica ocupou por quase 40 anos. Está devolvendo para o público, para a população, indenizando em até 90 milhões de reais, fazendo um novo parque para a cidade. Nós temos ações por toda a cidade, como já disse, calçadas. Nós temos em andamento aí com mudança de lâmpadas de mercúrio para LED em toda a nossa cidade. Então, energia a gente precisa de ter, porque a nossa cidade, a nossa Taguatinga merece. Isso é um papel de todos nós. E eu costumo mostrar o seguinte, que sem a ajuda da população, a gente não consegue construir. A crítica respeitosa sempre será bem-vinda. Sempre será bem-vinda. Porque quem não sabe ser criticado e não suporta ser criticado, não vai conseguir fazer com que as coisas andem. Muitas vezes, a pessoa critica tanto. Eu normalmente chamo para conversar. Quando eu não pego o telefone, ligo para saber qual o motivo da insatisfação. Depois a gente já sai dali, o crítico torna-se um aliado, e a gente consegue construir algumas coisas muito importantes para a nossa cidade. Interessante esse ponto, é verdade. E a respeito dessas críticas que o senhor mencionou, como que o senhor está achando que essa era digital, das redes sociais, elas impactam negativamente nas informações que são passadas? E como o senhor disse, para a população ali próxima, geograficamente próxima, é muito fácil você perceber aquela melhoria. Mas para quem está um pouco mais afastado, esse efeito das redes sociais, notícias verdadeiras, falsas, as pessoas criticando o que não sabem, como que o senhor acha que está sendo esse impacto na parte da gestão política? Eu acho que como um todo. O problema é o seguinte, eu disse ainda há pouco que as pessoas brigam por espaço. A gente deveria brigar por melhorias. Então você está em Taguatinga, vou citar, lógico que minha referência vai ser Taguatinga. Taguatinga está abandonando as traças, ninguém faz nada por Taguatinga. Eu pergunto, como não? Se nós estamos chegando a quase 1 bilhão de investimento que mais ninguém fez. Mas a gente percebe que quem critica normalmente é quem não sabe reconhecer e está ali apenas para criticar. Alguns líderes comunitários que querem apenas o emprego, e eu não dou emprego para líder comunitário. Se ele é líder comunitário, ele tem que trabalhar então como líder comunitário e trabalhar para a comunidade. Políticos que querem ficar brigando por tomar uma ou outra administração, gastam energia numa coisa desnecessária, extremamente desnecessária, porque o que a população quer é que as coisas se resolvam com a maior facilidade e rapidez possível. Então, acho que não importa, vou repetir uma coisa que eu já disse, não importa a ideologia política, não importa a religião, não importa qualquer coisa que você seja, todos precisam estar muito unidos para trazer as grandes transformações que Taguatinga, que o Distrito Federal e que o Brasil precisa. Sem essas ações de unidade, nós vamos ser derrotados em todo o tempo que nós temos sido até hoje. Um país da dimensão como o nosso, da grandeza como o nosso, e riquezas sem tamanho, riquezas naturais extraordinariamente grandes. Nós temos um potencial de arrecadação imenso que nós devemos explorar. Nós brigamos apenas porque eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto da cor da roupa que você usa, eu não gosto da maneira que você se posiciona. Isso tem que acabar.
Excelente. Bispo, e não poderíamos deixar de falar, mais especificamente, do nosso final de semana, que está se aproximando, recheado de comemorações aí, uma agenda cheia em virtude da celebração dos 65 anos do aniversário de Taguatinga. Então, o que o senhor traz para a gente aí? Já tem muita coisa acontecendo, porque, como o senhor falou, sai de casa de madrugada e só volta na madrugada também, cumprindo agendas em virtude dessas comemorações e dessa organização. Mas o que a população tem aí para, na verdade, até participar ativamente, né? Porque tem várias atividades que requerem ali esforço físico. Olha, não vai faltar atividades no aniversário de Taguatinga. Sim. A gente começa dia 3 com o ciclismo no túnel. Dia 4, agora já próximo sábado, nós teremos, próximo domingo, aliás, nós teremos 5 e 10 quilômetros do túnel. Às 10 horas, nós teremos o desfile de carros antigos. E segunda-feira é o grande dia. É o fim de uma espera de 25 anos. A entrega do túnel chamado hoje Rei Pelé, que vai ser entregue para a nossa população, desafogando o trânsito. Dia 6 nós teremos um momento cívico. Dia 17, se não me falha a memória, o desfile das escolas, que é tradicional também na nossa cidade. Dia 24, grandes eventos, terminando com shows no decorrer do dia para todos os gostos. Pagode, sertanejo, gospel, todo mundo ocupando o seu espaço. A cidade nossa é múltipla cultural, então todos os espaços. Eu espero que a gente esteja atendendo todos os gostos de uma variedade musical no Tagua Parque no dia 24. Nós teremos culto em ação de graças, nós teremos missa em ação de graças. O culto será na Igreja Batista de Filadélfia. A missa será em uma igreja que agora me fugiu a memória, mas é lá no setor de Mansões de Taguatinga. Nós estaremos participando de várias atividades. Todo mundo está convidado a estar conosco, taguatinguense ou não, porque Taguatinga é a mãe de toda a cidade, então todos precisam visitar a mãe nessa segunda-feira da entrega do túnel ou em várias atividades que nós vamos ter ao longo do mês, que no nosso site da Administração Regional de Taguatinga a gente está divulgando aí maciçamente. Vi que vai ter bolo também, que eu estava dando uma lida. E não é qualquer bolo não, é bolo do Flávio. Bolo do Flávio. Olha, um senhor bolo. Pois é, na verdade, o senhor tocou na questão das escolas que participam do desfile, que é tradicional, né? Acho que a Cris estudou em Taguatinga, Cris, desfilou já. Não, eu morei em Taguatinga. Aí, tá fui vendo? para Vicente Pires há pouco tempo. Onde será? Será no Tagua Parque, o desfile das escolas, Bispo? Não, será na comercial. Ah, então ótimo. se fecha um pedaço comercial. Mas escola pública, não seja por isso. Eu também estudei nas escolas públicas. Era CTN, né? Escola classe 30 antigamente, hoje parece que é C2. Escola Centro de Ensino Médio número 2, que hoje também mudou de número. Sempre fui aluno de escola pública. Olha aí. Então, a escola pública se tornou muito importante. E que alegria voltar na escola que eu estudei, hoje está lá a diretora Cláudia, e ver meu histórico escolar. Eu era um bom aluno, não era tão ruim, não. Tá vendo? Registros, né? E como a escola pública, exemplo aí do Bispo, ela realmente transforma vidas e permite aí realmente para os nossos alunos um acesso cultural, um acesso político, um acesso a realmente se tornar um cidadão, né? Que a nossa ideia principal como educadores da rede pública é formar alunos como esses, né? Que vão nos visitar aí na escola no futuro, olhar seus históricos e perceberem aí como que fez parte. Agora eles estão mudando a realidade ali de Taguatinga. Gerindo a cidade, né? Exatamente. Gerindo a cidade. Então, eu fico numa alegria imensa. Eu tenho 2 amigos, um muito especial, que ele é o diretor hoje institucional da Souza Cruz, morador de Taguatinga, viaja pelo Brasil inteiro o tempo todo, mas estudou escolas públicas, mora e trabalha ainda em Taguatinga. Além de outros empresários, de outros estudantes, pessoas que estão tendo sucesso, passou para Taguatinga, nosso secretário de governo de Taguatinga, um conselheiro do Tribunal de Contas que assumiu agora recentemente, de Taguatinga. Aliás, nós temos 2, que tanto o Renato quanto o André são de Taguatinga, conselheiro do Tribunal de Contas. Nós temos gente nossa espalhada, que vieram de Taguatinga, espalhada para todos os lugares. Isso me dá uma alegria Pelo enorme. mundo, né? E olha Fazendo que eu sou coisas bairrista boas. mesmo, sou taguatinga de coração, nasci na capital das Minas Gerais, que é Patos de Minas, mas moro aqui
e luto por essa cidade com todas as minhas forças. E isso faz toda a diferença para cada um de nós. Então, gente, é isso. Quem não conhece, quem não mora em Taguatinga, é melhor vir para cá. Perdendo, né? Agora só tem uma coisa. Disse ainda há pouco, sou mineiro, claro, com muita honra, mas hoje taguatinguense de extremo coração. A única coisa que não dá para entender é quando falo para os mineiros, que aqui não tem nenhum, né? Eu sou taguatinguense de fato. Eu nasci ali no HRT. HRT. Não foi no São Vicente de Paulo. Aí eu visitei um pouco mais tarde. Demorou um pouco para chegar lá. Foi paciente, mas um pouco mais tarde. Foi um pouco depois. Mas por quê? Para ser professor? É preciso ali tomar algumas coisas, alguns remedinhos ali no São Vicente. Mas quero aproveitar e parabenizar vocês pela profissão que vocês abraçaram. Sei que não é tão valorizada quanto precisaria. Acho que deveria ser a profissão que mais ganhasse, porque de todas as outras profissões nós dependemos de vocês, como professores e mestres, que deveriam ser muito bem tratados, bem cuidados. Infelizmente até hoje não foi no Brasil inteiro. E essa conquista, a cada dia, ela tem que se tornar muito importante para cada um de nós. Então daqui a pouco ninguém quer ser professor, porque a maioria de vocês são professores porque gostam da profissão. Hoje, alguns que entram, infelizmente, por causa de algum ganho. Mas vocês que estão aí há muito tempo fazendo história, fazendo a nossa história, fazendo a história do presidente da República, do governador, dos grandes empresários, dos pequenos empresários, do pequeno empreendedor, vocês constroem a nossa história. Então, cada professor tem uma parte importante. Pena que hoje não tem um valor devido à valoração devida por parte de alguns governantes. E também, de uma maneira geral, o dos próprios alunos. Respeita mais professor? Não, né? Eu fico muito contente e, assim, de verdade, Bispo, um retorno muito, muito valioso essa sua fala. Porque todos nós que somos professores, não é por amor, é com amor. Né? Então, assim, todos nós que executamos essa profissão por acreditar, nós precisamos de uma teimosia todos os dias, para que a gente, de fato, consiga fazer a diferença. Não é à toa que nós já colhemos alguns frutos, né, Frank? A gente costuma ver os nossos alunos aí, o Pedro é novinho, né? Mas eu e a Frank, a gente já tem alguns anos, Cris, aí de secretaria. E a gente já teve alguns retornos. É possível que a gente veja que nós participamos ativamente e fizemos a diferença na vida de alguns estudantes. Então, esse é um retorno. E escutar o senhor falando isso e tendo essa visão é gratificante, sabe? É fortalecedor. É a esperança de que a gente está no caminho certo. E, claro, já deu o tom para a gente dar aqui o final de despedida. Claro, qual aluno já não foi apaixonado pelo professor, pela professora? Por isso me casei com uma professora. Olha aí. E irmãs, professora, cunhado, e professores. E pode enviar um abraço aí, um beijo para a esposa, para a família. Claro, com certeza, né? absoluta. Bem, eu preciso mandar, porque eu vou chegar em casa, vai ter um problema, já que não viu hoje. Mandar um abraço para minha esposa, Maria das Dores Macedo Andrade. Estamos casados há 34 anos, de muita alegria, de muita felicidade. História se constrói com Deus, com a família. E quando você tem Deus, tem família, você chega aonde você quer chegar. É verdade. Com certeza, é verdade. Bispo, muito obrigado, viu, pela sua participação, por acreditar no nosso projeto, acreditar na educação, como o senhor disse, e estar aqui conosco, compartilhando um pouco a respeito das novidades de Taguatinga, de como isso afeta, né, influencia na educação. E apesar dessa agenda super lotada, ainda mais agora com a inauguração do túnel, ter vindo aqui nos prestigiar. Muito obrigado mesmo, viu? Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês, muito mais pessoas como a Franklin, que é minha amiga já de muito tempo, vocês, estou tendo a honra de uma aproximação maior hoje. E não preciso nem dizer nada. 2 professores de matemática. Eu de física, o senhor lembra, né? Não, mas esqueceu a matemática? Física também. Física sem educação, Bispo, ela. E o professor de português, gente, parabéns, vocês são sucesso já. Pode educar Brasil. É isso que é o sucesso. Obrigada, Bispo. Obrigada. Muito bem, muito bem. Então, para você que acredita e confia na educação, assim como nós, assim como o Bispo,
Continue nos acompanhando, se inscreva no canal. A Frank sempre diz, traga mais um, né, É Frank? verdade, bispo. É o que a gente gostaria agora de pedir também, que aí o bispo tem uma legião de seguidores fiéis, que são pessoas que têm mesmo essa convivência, esse carinho pelo trabalho, né? E a gente gostaria que quem segue o bispo também se inscrevesse aqui no nosso canal, no YouTube, né? Pode Educar Brasil, e passasse a acompanhar. Toda semana temos uma pauta positiva aqui, ou uma crítica em relação a algum ponto da educação que precisa ser acompanhado pelos pais, estudantes, professores, né? E é uma alegria o seu público poder também nos acompanhar, bispo. É isso. Vamos seguir, Pode Educar. Exatamente. E estamos aí na próxima semana para todos nós que confia e acredita que a educação transforma vidas. Até mais. Poxa.